Quero agradecer, em primeiro lugar, à Academia das Ciências por me conceder esta possibilidade de falar sobre a sustentabilidade da vinha, e quero agradecer ao Jorge por me dar a possibilidade, já em 86, de visitar Portugal e de aprender um pouco sobre os portugueses, a sua hospitalidade, e foi um prazer para mim. Como podem ver, temos de ver aqui uma ponta de uma videira. É longa. Temos aqui a ponta de um sarmento, e o texto, como podem ver, é a sustentabilidade da agricultura, excluindo os porta-enxertos. Não faz sentido, porque existem pelo menos mais de 80% das regiões vinícolas não teriam o êxito que têm sem a existência então dos porta-enxertos, e isto aplica-se a 80% das regiões mundiais. Primeiro, informação de enquadramento. Uma pequena cidade perto de Dagenheim, é Rudesheim, é muito perto da entrada do Património Mundial da Unesco. Eis as nossas vinhas, que estão em taludes, como podem ver, bastante íngremes, e as margens dos rios são sempre bonitas, seja o Tejo, o Douro ou o Reno. É sempre magnífico. Por isso, a criação de porta-enxertos e a utilização de porta-enxertos é o resultado de uma resposta à introdução da filoxera em 1860, quando ocorreu, e todos os porta-enxertos atuais são híbridos da espécie Vitis selvagens com características específicas. Aqui, uma visão geral da Vitis riparia, é o que existe na América do Norte, é tolerante à filoxera, tem uma resistência muito elevada à geada, estão na fronteira com o Canadá. Temos um rebentamento dos botões muito cedo na campanha, uma boa capacidade radicular, e as desvantagens é que sofre muito com a seca, tem um sistema radicular muito de pouca profundidade. Agora, a Vitis berlandieri, na área do Texas, tem uma grande tolerância ao calcário, grande tolerância ao sal, boa tolerância à seca. As desvantagens é que tem pouca capacidade radicular, de enraizamento, e um amadurecimento muito tardio. E há sítios que nem sequer conseguem enraizar. A Vitis rupestris tem boa capacidade de enraizamento, mas quando vê estes Vitis rupestris, não sobe pelas estacas, mas tem uma boa tolerância à seca devido ao seu enraizamento profundo. A Vitis cinereia é resistente à filoxera, porque tem uma grande percentagem de reagente, tem uma grande tolerância à seca. As desvantagens também: pouca capacidade de enraizamento, pouca tolerância ao calcário. Estes são os criadores de porta-enxertos na Hungria, Áustria e na Alemanha. Escolhemos Vitis riparia e Vitis berlandieri.
o Cobber 5BB, o Cobber 125-2A, como podem ver. O Carl Borner introduziu o Vitis riparia e o Vitis cinereia, porta-enxertos que são muito resistentes à filoxera. E em França temos estes criadores, o Millardet e o Marquis Charles de Grasset, que introduziram o 101-14, o 420A e o 41B. Também o Georges Couderc, que introduziu o 3309, o 161-49 e mais outras duas. O George Richter trouxe mais dois porta-enxertos, que é o 110 Richter e o 99 Richter. Todos estes criadores escolheram os seus porta-enxertos em condições que eram adequadas às suas vinhas. As situações na França eram diferentes das situações na Áustria ou mesmo na Itália, por isso os criadores italianos, como o Paulsen e o Ruggeri, criaram os Vitis rupestris, principalmente, por causa das suas produções na Sicília. Tiveram por objetivo, para além da tolerância à filoxera, criam porta-enxertos que fossem tolerantes à seca. Foram estas as seleções feitas por estes criadores. Em suma, temos todas as diferentes variedades e aqui temos os cruzamentos feitos e podem ver que há uma gama muito vasta de cruzamentos, mas muitos porta-enxertos ainda estão a ser utilizados suscetíveis à filoxera e, por isso, como porta-enxerto mãe, no cruzamento pode ser um risco na utilização em condições específicas onde a filoxera se pode multiplicar rapidamente. Aqui temos diferentes sistemas de enraizamento ou sistemas radiculares vindo das espécies selvagens Vitis, Vitis berlandieri, como podem ver do lado esquerdo, que tem uma distribuição média das raízes, comparável com o 5BB e o 5C e o 8B, o SO4. Depois temos do outro lado o Vitis rupestris e o cinereia, que é um enraizamento muito profundo em solos onde existe água. E temos a Vitis riparia, que é um sistema de enraizamento muito delgado e aqui, em condições de pouca pluviosidade no verão, podem garantir que ultrapassam o stress da água, podem ultrapassar as secas, se não houver a possibilidade de irrigação, claro. Eis os porta-enxertos utilizados na Alemanha, só há um. O 14 é muito suscetível, o 101-14 é muito suscetível à filoxera, não sei porquê, diz o orador, mas podem ver aqui as diferentes reações. No topo, o típico os ataques da filoxera e a reação das raízes e das folhas. Com muitos ovos, a filoxera dentro com muitos ovos. E na parte inferior é a reação típica. Embora existem porta-enxertos resistentes à filoxera, existe uma reação crónica aos ataques da filoxera
as células à volta do ponto de ataque da folha se tornam necróticas e aí a filoxera não se consegue alimentar a seleção clonal dos porta-enxertos é algo que fazemos, mas só para garantir que estão isentas de todos estes vírus, para que não haja possibilidades de encontrar mutações que possam reagir. Temos 6 criadores diferentes na Alemanha que participam nesta criação de porta-enxertos e nesta seleção clonal. A maior parte, ou seja, usam de 3 a 30 clones diferentes na Alemanha. Aqui é os testes ao material clonal, como já vimos há pouco. Há diferentes variedades, todas feitas através de PCR ou do teste ELISA, para garantir que não se infecte o material clonal com as doenças virais, porque nem sempre se consegue ver os sintomas do enrolamento da folha. Quais são as condições para os porta-enxertos? Vigor e um crescimento adequado, uma boa capacidade de enraizamento, a capacidade de resistência ao stress, às doenças e às pragas, principalmente em condições de seca, um bom amadurecimento da parte lenhosa, tem que ter uma capacidade de enxerto, uma capacidade para enxertar adequada, tem que ter uma boa capacidade de enxerto, também uma variabilidade ecológica, muitas vezes com adaptação só em certos locais. Muitas vezes há locais que têm um grande conteúdo calcário, temos que escolher porta-enxertos adequados. Por isso, a eficiência da absorção de nutrientes, a compatibilidade com a variedade em garfo, e tem que haver também afinidade. Em 98% dos vírus são responsáveis por uma má operação de enxertar. Longevidade das plantas também. É algo importante, porque a vinha durante 25 ou 30 anos tem que resistir e temos que ter um efeito positivo na qualidade do vinho e na qualidade das uvas. Eis as interdependências do solo, dos porta-enxertos e dos garfos. O solo tem que ser com vigor, tem que ter vigor. Temos que ter um porta-enxerto para ter uma variedade de vigor. O sistema de armação também é responsável pela escolha do porta-enxertos, porque se houver pouca poda é completamente diferente de uma vinha que tenha que tenha sido podada à exaustão. Eis os efeitos de vigor crescente, tem uma área foliar maior, tem questões aqui de translucidez da canópia, a produção dos carboidratos chega a um ponto máximo e depois começa a descer de novo. Por isso, as plantas
que são enxertadas em porta-enxertos pequenos, que crescem menos, não vão criar uma canópia suficiente, a qualidade da uva mantém-se baixa, porque tem poucas folhas para fotossíntese suficiente. Aqui com mais vigor, porta-enxertos que cria mais vigor, melhora a situação de uma forma significativa, as plantas são mais fortes, têm mais folhas, resultando em mais fotossíntese, com mais teor de açúcar na fruta, até certo ponto, claro. E aqui, porta-enxertos ainda mais vigorosos, mais folhas, mais fotossíntese, mais fruta, mas simultaneamente a dimensão dos bagos aumenta e tem mais pele em termos de rácio com o volume. Por isso mais taninos e os outros sabores diminuem no vinho. Porta-enxertos desta natureza representa uma situação ótima, mas talvez demasiado vigoroso para um vinho de qualidade premium. Com mais vigor, a canópia fica mais densa, mais folhas, e isso não quer dizer mais fotossíntese, no entanto, porque começam a criar sombras umas às outras. Por isso, porta-enxertos, o impacto na vegetação e nos hábitos de crescimento, todos sabem, todos que têm viveiros sabem que com diferentes porta-enxertos podemos ter um processo de adaptação de tempos diferentes. Aqui no topo temos um Chardonnay com o Richter 110, que ainda tem uma canópia vigorosa. Aqui temos o 10114 antes da queda das folhas, por isso com o Richter 110 temos um período alargado e o 10114 reduz o período de vegetação. Isto só é aconselhável no viveiro, ou será que isto também ocorre na vinha, no campo? Por isso aqui temos isto entre 2007 e 2014, em duas vinhas em dois locais diferentes, uma em Hattenheim, sem qualquer conteúdo calcário, e o 10114 tem mais carga, em Geisenheim há mais carga do que em Hattenheim, nas duas variedades, 10114 e na Richter 110. No 114 tem mais teor de açúcar, menos acidez, isto não quer dizer que a diminuição no tempo de amadurecimento, esta diferença não é de 2, 3 semanas, mas sim de 2, 3 dias. É a única diferença no período de amadurecimento. De 3 a 4 graus Uckler, ou seja, diferença de 3 dias em tempos de amadurecimento. Mas há diferenças nos tempos de amadurecimento, mesmo com diferentes cargas. Agora a questão que se coloca é: será que os porta-enxertos mais fracos levam um rendimento inferior? Por isso, porta-enxertos com pouco vigor nem sempre leva a uma quebra no rendimento.
Aqui podem ver Pinot Noir, comprimento entre os nós em diferentes porta-enxertos, como podem ver. Tem maior espaço entre os nós nos porta-enxertos com mais vigor e nos porta-enxertos com menos vigor. Há menos distância entre os nós, o que significa que tem mais carga num dos casos, porque tem o espaçamento entre as filas e o espaçamento entre as cepas. Por exemplo, tem uma fila de 1 metro e mais botões ou mais sarmentos significa que tem mais fruta. E aqui podem ver os resultados da carga, do crop load. Se assim for, terá que reduzir as uvas à mão ou à máquina. Agora, será que os porta-enxertos têm uma influência na densidade da cor? E é evidente que se tiver pouca luz, então os porta-enxertos com pouco vigor vão ter menos densidade na canópia e os porta-enxertos mais fortes vão ter mais densidade na canópia. Também o risco do apodrecimento dos cachos aumenta com mais densidade na canópia. Agora, o peso do bago é uma questão que varia conforme os porta-enxertos têm mais ou menos vigor. Tem bagos maiores ou menores. E aqui tem os porta-enxertos de baixo vigor, 114, e o burner que é os porta-enxertos de maior vigor. Por outro lado, o conteúdo, se tem bagos mais pequenos, então normalmente tem um nível de potássio mais elevado nos bagos, porque o rácio pele-volume altera-se e o consumo de potássio aumenta através das raízes. E com os pequenos bagos tem uma taxa de transpiração superior e com mais ingestão de potássio no sumo de uva tem um pH mais elevado, por isso o resultado dos bagos mais pequenos muitas vezes são um conteúdo mais alto em termos de pH, que até certo ponto pode criar um problema por causa da instabilidade aos micro-organismos. Diferentes tipos de solo agora. Leva a diferentes conteúdos de potássio no sumo de uva e é conhecido que o burner não é um porta-enxerto com conteúdo de calcário elevado e também solos com hidratos de carbono elevados criam um conteúdo inferior de potássio no sumo de uva, conforme os diferentes tipos de solo, e o oposto. Por isso temos nos solos arenosos um baixo pH, por exemplo, que é o oposto que se passa, e aí um conteúdo mais elevado de potássio. Isto é medido no Pinot Noir. Aqui
alguns porta-enxertos que reagem muito aos solos com um alto teor de calcário. O 10114 é um deles, o 8B é resistente, que é o porta-enxerto de escolha para este tipo de solo. Quando medimos o conteúdo de clorofila, principalmente durante o afloramento, o 10114 ou o Borner podem ter um conteúdo de clorofila muito reduzido, ou seja, há um risco, porque se vai perder muitas das uvas nesse caso. Agora, ensaios de adaptação e os resultados, eis os locais. Vou só mostrar 3, não se preocupem, senão não saímos daqui, diz o orador. Queremos garantir que temos muitos solos diferentes, uma vasta gama de solos diferentes, para obter mais informação. No primeiro, que é no sul, solo sem qualquer conteúdo calcário, tem solo arenoso, tem uma capacidade de retenção de água média-baixa, por isso há muita água disponível para as plantas. Mas também o enraizamento é muito bom neste tipo de solo. Aqui podemos comparar o vigor baixo com o vigor médio com o vigor alto. Não há grandes diferenças no tipo de solo, em termos do rendimento, mas sim no teor de açúcar e na acidez. Podemos ver as diferenças entre os diferentes tipos de solo. Agora, outro local em Geisenheim com muito calcário, com uma capacidade de retenção de água que é o dobro da anterior, muito elevada. O espaço entre as filas, podem ver aqui, o espaço entre as cepas, e aqui as diferenças são mais visíveis. A diferença é mais nos rendimentos aqui, mas não depende só no vigor do porta-enxertos. Aqueles com baixo vigor não gostam de conteúdo de calcário no solo, por isso o rendimento é inferior. O único que tem uma tolerância ao calcário é o 10149. Vigor médio nos porta-enxertos são conhecidos por serem adequados para este tipo de solo. E normalmente os porta-enxertos têm mais acidez nestes casos. Agora em Oppenheim, que é muito seco, solo muito seco, com alto teor de calcário, aqui baixo vigor, e o porta-enxertos não é adequado para este local, para o Borner. E ao longo dos anos, com teor de açúcar normal, e tem acidez comparáveis entre os diferentes tipos de porta-enxertos nestes diferentes solos. Temos o Telec 8B, o 10149, foi um bom ano, e o Borner aqui praticamente não tem carga, porque é muito suscetível ao alto teor de calcário. E por isso os porta-enxertos que nos seus genes são muito
suscetíveis ao teor de calcário. Já disse que só 10 variedades crescem em 90% das vinhas a nível mundial, por isso a base genética é muito pequena, o que nos leva à ideia de aumentar as diferenças genéticas só para garantir que se possa aplicar porta-enxertos diferentes aos diferentes tipos de solo espalhados pelo mundo. Mais uma vez, porta-enxertos resistentes à filoxera não são adequados para todos os solos. O objetivo da criação de porta-enxertos é para ser resistente à filoxera. E o resto dos pontos que conhecem, diz o orador, como é que alcançamos estes objetivos? Através do cruzamento de diferentes castas, diferentes variedades, cujas características são bem conhecidas, 125.2A, 5BB e 41B, que são tolerantes ao calcário, e podemos ter uma gama genética mais alargada através da utilização das espécies de vitis selvagens, por isso agora fizemos muitos cruzamentos, população 124, 60.000 sementes, 20.000 propágulas, 1.351 propágulas com resistência à filoxera. Estas mudas são resistentes à filoxera. Todos têm mães diferentes. E as diferentes mães revelam que a percentagem de propágulas resistentes são diferentes. Por exemplo, se temos 41B, temos uma percentagem reduzida de propágulas que são verdadeiramente resistentes. Se compararmos com o 125AA, temos melhores resultados. Aqui temos de ter a produção de estacas, porque é aquilo que o produtor pode vender, não tem uvas, tem que ter sucesso no viveiro, senão não sobrevivem, e tem que ser adaptável a locais diferentes, que normalmente demora tempo a descobrir. Aqui um quadro geral com os testes sobre as variedades de porta-enxertos e a sua origem genética. Como podem ver do lado esquerdo, a variedade e a origem genética do lado direito. Está a ler o orador. Aqui em Geisenheim ou Rochbach, eis as novas variedades de porta-enxertos em comparação com as mais antigas, as variedades mais antigas. E aqui em Geisenheim o mesmo quadro, novos porta-enxertos híbridos, que são muitas vezes tão produtivos como os anteriores. Aqui, mais uma vez, alguns porta-enxertos novos, alguns fracos e outros mais à direita, com muito vigor, verde escuro, como podem ver. Por isso a escolha dos porta-enxertos vai influenciar o vigor, o rendimento, com o teor de açúcares, os ácidos orgânicos, conteúdo mineral, o conteúdo de antocianinos, o peso do bag, a estrutura da uva e o conteúdo de clorofila. Graças à situação da filoxera, a viticultura sem porta-enxertos não é possível. Os porta-enxertos são fundamentais para um crescimento ótimo da planta e a qualidade do vinho.
a viticultura sustentável é só possível com bons porta-enxertos saudáveis e material de garfos. Só a seleção colonial pode garantir o fornecimento de material vegetativo saudável e resistente a vírus, testado ao vírus. E a criação de novas variedades de porta-enxertos resistentes à filoxera, assim como um número de clones selecionados, contribui para uma maior biodiversidade e isto permite uma melhor adaptação a diferentes tipos de solo e a situações climáticas diferentes. Posso deixar aqui a conclusão, diz o orador, e à parte do cultivo de vinhas em sítios indemes à filoxera, escolher o porta-enxertos adequado é essencial para uma gestão da qualidade da uva moderna. Escolher o porta-enxerto errado pode ter um efeito desastroso na qualidade do vinho, e o porta-enxertos correto é um seguro de vida contra a filoxera e uma garantia para uma produção de vinho sustentável.